Nós vamos conversar com o pessoal do Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Estado de Alagoas. Um sindicato que está sendo contestado pelo Sinteal, por uma razão simples. O Sinteal diminui de tamanho e diminui de arrecadação. Se todos, trabalhadores da educação, da atividade meio e da atividade fim, descontam mensalmente para o Sinteal uma grande fatia, que acredito que seja o quê? É maior ou é menor a fatia da atividade meio? É menor, né? Menor. Professor é maior. Mas o Sinteal vai perder receita. E aí o Sinteal entrou na justiça. E está na justiça. É ou não é? Essa turma é mole ou é dura? É dura ou é mole? Bom, não vai. Bom, tá lá. Então, a justiça vai decidir se pode ou não haver a criação do sindicato de administração. Pode, pode. Não pode, não pode. Daqui a pouco o Daniel Calixto, que é o seu presidente, o Erickson Cavalcante, que representa o jurídico, e o José Adilson também. Então, no momento, a situação está a seguinte. O secretário de Educação disse ontem que o pessoal administrativo vai ter direito ao PCCS. Já está sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa a inclusão no PCCS da turma de atividade meio. E o Sinteal está peidado de raiva e diz que não é não para estar. E está mais peidado de raiva porque o aposentado, que o secretário disse ontem aqui, que a maioria da diretoria do Sinteal é de aposentado, e vai ficar de fora do rateio. Aí, como já dizia a vovó, a conversa vai boa até botar dinheiro no meio. Botou dinheiro no meio, azeda a conversa, e tá azedo para lá. Depois do intervalo, a encrenca vem para cá. Porque esse povo faz encrenca para lá, só sobra para mim. Daqui a pouco o Daniel Calixto fala sobre esse tema, eu volto já. O problema é que o Sinteal diz que vocês não são as pessoas adequadas para defender ninguém. Então, vocês não existem de direito. Que confusão é essa? Bom dia, meu caro Daniel. Bom dia, França, bom dia ao pessoal aqui do estúdio e bom dia aos ouvintes. Vamos entrar logo por essa pauta na sua entrevista, essa questão da justiça. Da justiça. O que é que acontece? É bom que a categoria fique esclarecida nesse sentido. O sindicato do pessoal de apoio administrativo, ele foi fundado. Logo, a gente está disputando uma base do sindicato que já existe. Agora, isso existe por quê? Isso existiu por quê? Porque essa categoria não se sentia representado por esse sindicato. E essa iniciativa, ela é livre perante a Constituição. Agora, o que é que acontece a partir daí? O sindicato que já detém, que diz que representa essa categoria, vai na justiça. Então, o sindicato que detém essa categoria, ele não vai na justiça para dizer que o outro é ilegal. Ele vai dizer que representa. Então, o juiz declarou que o Sinteal representa essa categoria, até porque ele só conhece essa categoria. Sim, porque não existe outro. Não existe outro. Não existe outro. Aí o que é que a justiça diz? Que reconhece que o sindical representa, o Sinteal representa a categoria dos administrativos. Isso, perfeito. Sim, não disse nada mais do que o que é fato. É fato. Aí nós vamos dizer que aí entra de... Aí vamos para entrar, doutor juiz, realmente, só que agora nós temos um exclusivo que foi votado normalmente, como manda a lei, foi criado agora é isso que está faltando. Veja bem... Vocês estão reconhecidos? O sindicato de vocês está reconhecido? Me dê só uma parte. Então, para um sindicato, para isso acontecer, você tem que publicar no Diário Oficial da União, no jornal local do Estado. Esse foi feito. É feita uma assembleia para isso, é feito um estatuto, é feita uma ata da assembleia, é encaminhada ao cartório, o cartório registra, nós tiramos o NPJ, nós tiramos o documento municipal de existência, nós enviamos toda essa documentação, a partir daí, para o Ministério do Trabalho, para a chamada carta sindical. Pronto, é isso. O nosso sindicato, o Sindicato de Apoio Administrativo, ele não está ilegal. Ele está sendo questionado, questão de representação, só. Sim. Que o Sinteal diz que ele já representa a categoria. Isso. Aí vocês seriam
um segundo sindicato no mesmo segmento que não é permitido. Agora só que ele não diz que a categoria na escola tem uma fim e meio. São duas categorias. É a questão, na portaria 86, isso está bem claro, a questão de base. A educação é uma base que tem duas categorias, o professor e o funcionário de escola, chamado funcionário de escola. Pronto, isso é permitido. Não se pode hoje dividir a categoria professor, criar dois sindicatos dos professores. Dos professores. Certo, isso está muito claro. Claro. Vocês criaram o sindicato dos servidores auxiliares da administração. Como? Isso. Quais são? É a vigia, merendeira, merendeira. Agente administrativo. Quem mais? Serviços diversos. Serviços diversos. O fotógrafo, o motorista, o multimeio, o artifício, e aí vai. Quem está hoje, digamos, existe uma questão, o secretário escolar. Ele não é professor na escola, ele é de apoio administrativo. Só que ele fez o concurso de nível superior. Agora, ele não é um professor, ele não determina que ele seja um professor. Ele está no apoio da administração daquele ambiente escolar. É isso. Sei. Aí é isso que o Citel está dizendo, que vocês não são legítimos. Que ele passa para as pessoas, para as pessoas que está ilegal. Não está, ele está todo legalizado. Isso é tão provável que o governo, e nós estamos na mesma negociação. Você acha que o governo não ia ver isso? Claro, se o governo está conversando com vocês, é porque eles admitem a existência de fato e de direito. Desde a primeira audiência que nós tivemos com o governo, nós fomos com a pasta, com toda a documentação. Para onde a gente manda um ofício, França, a gente tem que enviar todos os documentos, a ata, o estatuto, tudo. Da outra ação que houve, tudo isso aconteceu. Essa não é a primeira, é a segunda. Moral da história, tudo isso é perda de receita. O Sintel está nessa bronca toda porque ele pede força política e pede receita, não é isso? O fato é esse, que nós deixamos agora de ser massa de manobra, essa categoria vai ser resgatada, foi e está sendo divisor de água. Então o Sintel perde força política e perde força econômica, porque vai haver uma divisão. Exatamente. Quantos são vocês, a categoria? Hoje, França, está em torno de 6 mil pessoas. 6 mil. 4.500 o Sintel todo são quantas pessoas? O Sintel está mais de 30. 30 mil? E só vai perder 6 mil e está com essas zonas? Porque ele representa o pessoal da rede estadual e municipal, de todos os 102 municípios. Dos 102 municípios. É muita gente. Eles estão brigando por pouca coisa. Então ele representa tudo quanto é servidor de município, está tudo no Sintel. Ele só não representa o pessoal de apoio administrativo da rede municipal de Maceió. Por quê? Porque o pessoal de apoio administrativo da rede municipal de Maceió já ganha R$ 1.100. A gente ganha menos que o salário mínimo. É por isso que ele não junta a gente aqui, entendeu? Para não ter essa contradição. Então o Sintel é forte demais. Ele tem um poder político e um poder econômico. É total que eles criticam o governo no sentido de prerrogativas judiciais e ele faz a mesma coisa com a categoria. Que quando ele faz isso, diz que esse sindicato é ilegal, não está ilegal. Ele diz que ilegal é a nossa categoria e nós somos ilegais porque nós não existimos naquele momento. A partir daquela fundação foi um divisor de água. Aí sim, essa categoria se tornou legal. Nós não era não, porque eles não deixavam de ser legal. Vocês deixam de ser massa de manobra, é? Concluindo é isso, França. Moral da história, não está muito católica essa discussão, não. Quero saber agora do PCCS, que o secretário disse que agora está tudo ok. Certo, o PCCS é uma luta nossa, desde nós que fundamos o sindicato, que nós organizamos como categoria, nós vemos lutando pelo nosso plano de carreira, porque nosso plano de carreira não existe. Esse plano não existe, então precisava a gente resgatar isso. Então, na primeira audiência que nós tivemos com o governo, através do secretário Adriano Soares, pedimos a reformulação do plano. Esse plano foi reformulado. O Sintel, mais uma vez, entrou na briga e não deixou a gente participar dessa comissão. Ficamos de fora. Mesmo ficando de fora, ficamos trabalhando, forçando, articulando todas essas questões. Concluindo, naquele momento, desse plano unificado, houve aquela questão do governo e Sintel, que não queria, de fato, valorizar de novo a gente. Foi colocar toda aquela questão dos impactos, do aposentado, aquela coisa toda. Então, começou a intenção, a gente entramos, de fato, para a questão da desvinculação. O que é que acontece? O Sintel travou. Porque o governo e o Sintel chegaram naquele momento, sabia que não tinha como implementar aquele plano completo. Ia estudar a maneira de implementar o plano unificado. O plano unificado. Resultado. Nós entendemos que enquanto espera aquele plano unificado,
Enquanto resolve a questão do professor inativo, que nós sabemos disso, então sabe disso desde o mês de maio, que existia esse entrave, desvinculava o plano geral do pessoal de apoio e implementava o nosso. Nós fomos à luta, convencemos o Estado, convencemos o secretário a fazer isso. E hoje não é o secretário dizer que vai amanhã ou depois, não. Que isso existe também uma demanda burocrática do Estado, nós sabemos disso. Não adianta a gente chegar aqui e dizer que a categoria que agora vai estar resolvido da noite para o dia, que mágica não existe. Nós não vendemos ilusão. É um fato, está desvinculado, vai ser aprovado, o anteprojeto. O anteprojeto está sendo... Um instantinho só que a professora Consuelo Correia, por favor, a professora Consuelo Correia, que é presidente do Sinteal. Professora, são 9h53, se a gente ultrapassar o horário, por favor, 10 horas eu tenho que parar por causa da rede, o Noticiário Nacional. Mas a opinião agora do Sinteal com a palavra. Bom dia, professora Consuelo. Bom dia, França. Bom dia aos ouvintes do programa. Bom dia em especial aos companheiros trabalhadores e trabalhadoras em educação. Nós estamos ligando, fazendo essa intervenção do seu programa, que desde ontem você solicita a nossa entrada no ar, mas ontem nós estávamos em reunião pela manhã, o seu programa terminou e agora pela manhã nós estávamos em reunião. Então estou ligando para conversar, dizer que a questão de aposentados que foi apresentado pelo governo é real, nós sabíamos. Não que, como o companheiro colocou aí, que nós sabíamos desde maio que não podia esse plano ser aprovado desvinculado. Essa não foi a nossa proposta, até porque o governo, na pessoa do senhor secretário, dizia todo o tempo que ele tinha poder de decisão, ele tinha carta branca e este plano seria aprovado. No entanto, nós esperamos 6 meses para a efetivação desse plano, que ele fosse aprovado. E daí para cá, nós fomos flexionando, quando o governo, em outubro, né, depois de 6 meses, em outubro, veio apresentar uma proposta que poderia aplicar o plano. Aliás, já apresentamos uma contraproposta que aplicasse o plano para todos os trabalhadores em educação, ativos, aposentados, companheiros funcionários de escola. Flexionamos para isso, já desvinculamos a maio, para que nós encontrássemos uma saída e saísse desse conflito. O governo disse, não tem problema, levaria a proposta ao governo do Estado. Esperamos mais ou menos uns 30 dias, 20 dias, e a proposta não veio. Buscamos uma outra audiência dia 5 de novembro, flexionamos uma outra proposta, que é essa proposta de desvincular o plano ou não, de garantir o plano para os companheiros funcionários de escola é desta entidade, porque quem constrói a luta é o Sinteal. Esta fala de dizer que nós usamos os companheiros funcionários de escola como massa de manobra é inverídica, é falácia, porque esta bandeira empunhada é dessa entidade. Tanto é que nós existimos há 24 anos e é Sindicato dos Trabalhadores em Educação. O plano, França Moura, o plano separado dos companheiros funcionários de escola, que foi luta desta entidade junto com a sua categoria, é de 2008. Quem tem o poder da caneta, quem tem o poder de decisão de implementar o plano é o sindicato ou é o governo do Estado? E é o governo que está aí. E porque ele não implementou o plano? Agora quer nos responsabilizar por uma implementação, por uma valorização que não veio a esta entidade? Aí não dá, né? Você, com verdade, dizer que nós usamos os companheiros como massa de manobra. Eu acho que massa de manobra são esses companheiros que estão sendo usados agora. Que aí sim, é um sindicato que atende a governo. É diferente de nós. Nós sentamos. E a gente não vai entrar nessa seara de estar discutindo, dizendo, você disse isso, você disse aquilo na mídia, não. Nós queremos sentar de forma pacífica, como nós sempre sabemos, e de postura dessa entidade, de qualquer gestor. A gente senta para dialogar, para discutir a organização da classe trabalhadora. Não é com picuinha na mídia, você diz aquilo e eu rebato de cá e nas redes sociais. Isso a gente não faz, a gente não vai entrar nessa seara. Usar, dizer que nós queremos que feche a UNEAL, que feche a UNCISAL, em momento nenhum o governo vai ter essa fala nossa gravada. O que nós queremos é que ele trate, sim, a educação superior com recursos do Tesouro. Do Tesouro. A lei 7.557, ela é clara lá, de 2006, é o PE, Plano Estadual de Educação. Ela já traçou diretrizes e metas para que o governo se organizasse e criasse um fundo para atender a educação superior, até porque nós não somos loucos de dizer que não queremos a UNEAL. A UNEAL é a universidade que forma profissionais, principalmente para o magistério, é tudo que nós queremos, a formação de companheiros. Até porque nós temos uma lacuna muito grande desses profissionais na rede, tanto do magistério quanto dos companheiros funcionários de escolas, que hoje estão lá, vários deles,
prestaram vestibular e estão lá na UNEAL. Então, jamais nós desejamos que a UNEAL, que a Uncisal feche. São universidades que formam profissionais. Então, não dá para ter essa fala e dizer que nós defendemos quem caminha a greve é quem é aposentado. Claro, eu sou aposentada, mas eu tenho legitimidade. Não tem nenhum estatuto no Brasil, canto nenhum, que diz que é aposentado não posso participar de uma entidade sindical. Que é isso? Que prática sindical é essa que está acontecendo no estado de Alagoas? É a ditadura? Nós estamos voltando? Eu sou associado. Eu tenho livre-arbítrio de querer ou não quero me associar. Não há impeditivo algum. E nós temos gravações da nossa Assembleia em que nós pedimos aos companheiros e companheiras, levantem os seus braços, quem são os ativos. Nós temos gravado aposentados, companheiros funcionários de escolas e os ativos do magistério. Então, o Sinteal, como o companheiro colocou que a gente sabia desde maio, não era fala de governo, não. E a gente não vai trabalhar em cima do recurso do Tesouro. O professor Milton Canuto, ele trabalha baseado nos recursos do Fundeb. É isso que ele acompanha. Ele é vice-presidente lá do Fundeb. Ele não vai acompanhar os recursos do Tesouro, não, da presidência, não. Porque isso não é de responsabilidade dele. Ele não é membro do grupo que compõe a UAL Previdência. A responsabilidade é de governo, de saber quando pode pagar os aposentados. E esta briga, ela vai se tornar bem maior. Sabe por quê? Porque essa questão previdenciária, hoje, ela está posta para nós, enquanto trabalhadores da educação. Mas para a saúde já está também, ele não pode aplicar plano, e as demais categorias de servidores públicos do estado de Alagoas. Vai pipocar dessa forma, porque o governo não cuidou do fundo previdenciário ao longo desses anos, como foi orientado por nós. Porque nós não apenas fazemos esse trabalho de organização da classe trabalhadora, não. Nós participamos nos conselhos, nos fóruns de debate como proposições. Nós somos propositivos. Nós somos parceiros quando dá para ser parceiro. Agora, quando não dá, o governo vem com ameaças, querendo barrar a nossa greve. Cortar o ponto. Professora, por gentileza, eu tenho rede São Paulo. Se a senhora quiser, fique na linha, mas eu acho que a senhora volta a ligar dentro de 10 minutos, por gentileza, para a gente conversar mais à vontade, viu, professora? Eu até que gostaria de voltar depois de 10 minutos, mas a gente vai começar uma assembleia agora. O pessoal está aqui esperando, nós estamos aqui no Comicêncio, está lotado, por sinal, muita gente, a Assembleia está muito bonita, e eu vou conduzir a Assembleia, infelizmente. Tá bom, então, mas fica à vontade. Quando quiser, pode vir aqui. Eu agradeço o espaço. Muito bem. E um bom dia. Bom dia. Uma coisa é você ter opinião, outra coisa é você cortar a opinião alheia, tá? E a gente não faz isso. A opinião nossa é uma que é preciso ser respeitada e a gente tem o direito de respeitar dos outros aqui, tá? Aqui nesse show de democracia, vou a São Paulo, Ligação Brasil, volta em 5 minutos. E agora, meu irmãozinho, como é que você ouviu a presidente do Sinteal fazer suas explicações, dizer que o Sinteal é que está defendendo o trabalhador, e o Daniel Calixto, como é que você ouviu, como é que você se posiciona diante do que você ouviu? Olha, França Moura e os ouvintes, os fatos são claros. Não tem justificativa dizer que essa entidade que está aí, esse grupo que diz que representa, dizer que fez alguma coisa que não fez. Para você ter um exemplo, o nosso plano de 2008, ele foi aprovado sem o quantitativo. E esse grupo ficou querendo dizer que eles não contribuíram para o que hoje está aí, que o governo só vê um caminho de querer terceirizar. O nosso plano de 2008 é muito claro nesse sentido. Ele foi terceirizado, ele não foi feito um plano bom. Esse plano está sendo um plano bom, melhor. É uma luta do pessoal de apoio administrativo. É uma luta nossa, não é do acaso. Então, veja, não existe melhoria. Os companheiros sabem disso que nunca existiu melhoria, nunca existiu vontade. Repetir isso é cansativo. O que os companheiros devem entender agora é a sua organização. É para isso que a gente estamos lutando, estamos trabalhando. Estamos trabalhando 24 horas por dia, entendeu? Agora, veja, eles falam na questão das prerrogativas judiciais. O governo está usando a dele. Ele está usando a dele contra a categoria. Ele não está querendo acabar com um CNPJ de uma entidade, do estatuto de uma entidade. Ele quer travar mais uma vez a luta dos trabalhadores da educação, no sentido do funcionário de escola. Essa que é a grande realidade. E isso não vai existir mais, companheiro. É um divisor de água.
Para se fritar o ovo, tem que quebrar. E esse ovo foi quebrado. É uma luta. Vai ser uma luta? Vai. E essa luta vai continuar. Então, o que é que acontece? Vamos... O ovo da cascadura, né? Muito dura. Uma cascadura, isso é o ovo de avestruz. É ruim de quebrar, viu? E eu vou aqui, França, o seu espaço aqui, agradecendo antecipadamente, não quero terminando agora não, tem muita coisa para a gente conversar, mas agradecendo essa sua paciência e compreensão. E nós entendemos até que essa é a tribuna do povo. O que é que acontece? Dizer a você que a gente, no caso dessa divisão do plano, se o SAI, a L, não tem sido fundado, a gente ia sair de novo. No prejuízo. No prejuízo. Ah. Então, toda essa luta política dele, jurídica, é essa. Então, o sindicato de vocês é SAI, a sigla é SAI. SAI-AL. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar da Rede Estadual de Educação do Estado de Alagoas. O SAI. Então, se o nome é grande. O nome é mais... O SAI é uma realidade. Então, se não tivesse sido criado, o prejuízo continuaria. Aí, tem mais uma questão aqui. Então, eles falam que o plano está aí desde 2008 e não foi implementado. E por que em 1 ano e 8 meses o SAI-AL consegue implementar esse plano? A categoria tem que refletir, companheiros. Vamos botar a mão na consciência e dizer para nós mesmos que fomos usados sim como massa de manobra, sempre. Aí dizer agora que quem tem a caneta é o governo. Nós entendemos, claro que é o governo que tem a caneta. Nós temos a luta de classe, enfrentar a luta política, a luta de classe mesmo para conseguir a melhoria salarial, a melhoria das condições de trabalho desses trabalhadores que ficam trabalham aí a reboque, merendeira se queimando, trabalhando sem luva, serviço diverso, limpando banheiro de sandália de dedo. Isso que nós não vamos permitir. Que essa categoria, que é fundamental na escola, para produzir um ambiente sadio para o professor, ser sempre esquecido. Não tem capacitação, não tem valorização, não temos nada. O que nós não podemos aguentar de ver e presenciar e vivenciar, é um trabalhador com 30 anos de trabalho, está ganhando menos que o salário mínimo. É isso. Isso é governista? Isso é ser governista? Não. Não é ser governista, não. É ser lutador de uma classe esquecida. Em 1 ano e 8 meses, o SAI-AL foi lá e obrigou o governo a usar a caneta. O sindicato serve para isso, para brigar com o patrão, para adquirir os direitos. Não enrolar a categoria 6 meses num plano unificado, sabendo sim que não tinha dinheiro para isso. E nos enrolando. Sabe o que ia acontecer, França, no final do ano agora? Ia ter o rateio. O plano unificado ia ficar para depois, para 2013. Só Deus sabe quando isso ia acontecer. Vocês ficariam sem dinheiro. Sem nada. E a questão, França, não é a questão do dinheiro. A gente precisa de um plano. A gente está descoberto perante a lei financeira do Estado. A gente não tem um plano. Vocês estão querendo dizer que o Sintel está tudo muito bem, mas para a turma que está no magistério. Isso, perfeito. Fora do magistério está órfão. Está solto. Está solto. Está solto. Então é isso. Não adianta esse grupo agora dizer que esse grupo é irresponsável, não. Esse grupo não é responsável, não. É um grupo coeso. Uma coisa me chamou a atenção aí no pronunciamento da presidente do Sintel, que ela disse que sabe que o Estado nunca investiu no seu Instituto de Previdência. E seria agora do dia para a noite que teria o Instituto de Previdência forte? Exatamente. A história é essa, que isso vem de muitos anos, nunca cuidaram da Previdência e hoje o aposentado está na folha do ativo. Esse é um grande problema. Perfeito. Ok, meu irmão? Então veja bem, não é de uma noite para o dia que vai resolver, é justamente esse embate que nós fizemos com o governo. Porque nós sabemos que esse embate não vai se resolver de uma noite para o dia. É um entrave que surgiu. Nós sabemos que o AL Previdência hoje só comporta 120 milhões ano. E o impacto que aconteceu com a questão do aposentado é de 81 milhões. Esses 120 milhões é para pagar toda a secretaria, todo o Estado dos inativos. Então, naquele momento, à luz do dia, como é que se percebe que o governo vai chegar de uma hora para outra? Dinheiro tem, nós sabemos que o governo tem dinheiro. Agora, como encontrar? Essa questão é outra coisa. Quanto é o dinheiro do Instituto de Previdência? Hoje está, os técnicos do governo afirmaram nós, 120 milhões. 120 milhões. E quanto é o dispêndio por mês? Só o que dispende por mês com o professor. Com o professor. A inativo, nesse novo plano, seria 81 milhões ano. Sobraria 40 e poucos milhões para dividir para todas as categorias. Só com a educação,
de 120, ele teria que gastar 81, pagar 81. E o restante dos aposentados? E o ano que vem? E o ano que vem, 0. Aí se só tem 120 e paga 81, sobra 19 milhões. Sobraria não, porque isso é só da educação. E os outros? Aí então, logo. Então, quem está vendendo ilusão não é o SAEL, é o Sinteal que está vendendo ilusão. Sinteal não, Sinteal é a categoria. É esse grupo que está aí, pelego, que pelegou há muitos anos. Inclusive, quem é pelego, o grupo Sinteal? Claro que é. O governador disse ontem que a turma está chiando porque a maioria da diretoria do Sinteal é aposentada e vai ficar fora do rateio. É isso? Exatamente. É isso? Uhum. E quando a gente fala pelego, França, é o seguinte, quando a gente chama o outro de pelego, eu só digo que ele é pelego porque eu tenho certeza. Por quê? Se ele não fosse pelego, o Sayael não tinha nascido. Porque se ele não fosse pelego, o Sayael não tinha nascido, porque a categoria afim, ele estava reconhecido. Estaria apoiando, né? É isso que eu estou lhe dizendo. Mas a presidente disse que ela é democrático, Sinteal é democrático e que aceita. Democracia, na última audiência, fez um conchavo com o governo e não deixou ele entrar na audiência. Atrasou a audiência, e não entramos na audiência. Então, que democracia é essa? Esse pessoal está enganado que é democracia. Democracia é uma palavra muito pesada, democracia é uma palavra pesada e não devemos estar repetindo que de repente você prega a democracia aqui e lá na frente automaticamente você é antidemocrático. Então, França, dizendo para os nossos companheiros, a nossa pauta está caminhando, estamos trabalhando 24 horas, não tem por que fazer greve. Por quê? Porque a pauta está aberta, está caminhando. Se a pauta está em aberto, não há porque vocês pedem aos companheiros que não façam greve. Agora me diga uma coisa, quantas escolas estão em greve? Ontem, perto de meia-noite, o último informe que nós tivemos é 12 escolas. 12, quantas são? 6 aqui no CEPA, 6. 4 no interior e 2 na zona ali, daquela zona da Pajuçara, Ponta Verde. Então só tem em Maceió, ontem, 8 escolas em Maceió em greve. Isso. Do estado. E No total, 4 no 12. Interior todo. Isso. Pois é. E ontem, no Mito Bentes, uma manifestação, não a favor nem a contra da greve, e sim pela evolução da escola. O secretário disse que quem fizer greve vai ficar fora do rateio e vai ter o dia cortado. É, claro, como a conselheira falou, o Estado tem a caneta na mão, tem o poder. E no caso, o Sintel faz isso no momento que ainda está em negociação. Aí eu chegar aqui para você e dizer, não, companheiro, vamos entrar em greve, eu estou mentindo. Eu estou jogando com a categoria, porque a nossa pauta está aberta. Estamos com a audiência marcada segunda-feira para o Adriano, isso que ele fala na rádio, no Facebook, que vai implementar isso de imediato. A gente sabe que não é assim. Agora, se sair amanhã ou depois, melhor para a categoria. Bom, se ele está aberto ao diálogo, ele disse que está terminando a minuta para mandar, para fazer o projeto de lei para enviar para a Assembleia, chegando lá ligeirinho. Exatamente. Até porque, assim, é um recorte, França. Nós sabemos que o Estado de Alagoas está sendo governado por uma lei delegada, onde as coisas para o Estado se tornam mais fáceis. Tá bom. Então, Daniel Calixto, tá dado o seu recado aqui. Quem é que fala agora aqui é o Erickson. É Erickson? Erickson, Cavalcante, pelo jurídico. Pois não, Erickson. Ô, França Moura, quando a gente fala aí sobre essas escolas que estão em greve, a maioria, pelo que nós sabemos, não é o funcionário de escola que entrou em greve. Sim, quem entrou em greve foi a direção, que fecha os portões e impede que o funcionário de escola adentre no prédio para trabalhar. Fica impossível. Mas está errado. Uma greve tem que ser consentida. A pessoa não pode obrigar o funcionário a não fazer greve. O funcionário está ali, é livre. Quer fazer greve, faça. Não quer fazer, não faça. Então a diretora está fechando a escola para impedir a diretora, a pedido, acho que de alguém da diretoria de algum sindicato, pediu que o pessoal apoiasse a greve. Então o apoio que eles estão dando é isso. É pedir ao funcionário que não venha trabalhar, entendeu? Que eles se responsabilizam e automaticamente o funcionário não adentrando dentro do colégio passa a se ter a greve oficial, né? Aí, isso muitos colegas nossos estão ligando e estão com medo disso. É que vai haver a falta e vai ser penalizado no seu salário, né? Como é que isso vai ficar? Então a gente quer um pronunciamento do nosso secretário, o Adriano Soares, que ele, juridicamente, ele sabe que isso aí não pode acontecer, ele tem que também chamar a direção junto das suas CREA, para conversar com a direção dos colégios sobre isso. Tá, muito bem. Então está dada a opinião aqui, o Sintel emitiu sua opinião, o SAI também emitiu sua opinião. E até mais, por favor, por gentileza, eu já estou em cima aqui. França, só um rapidinho. A semana que vem, já com essa quebra dos feriados aí, que de segunda-feira ia ser prensado e na terça era feriado, quarta-feira nós vamos publicar isso, vamos pedir a você de novo aqui, que a gente estamos
encaminhando uma assembleia na quarta ou quinta-feira. Isso é uma projeção. Que a gente só vamos realizar a assembleia depois tiver essa audiência com o secretário para ver no olho e de lá sair com a ata assinada por ele do que nós vamos construir. Que nós vendemos realidade. Nós não vendemos sonhos, somos concretos. Somos um sindicato classista que vai lutar por essa categoria. Não é um grupo irresponsável. Categoria, companheiros, disso vocês podem ter certeza. Vamos utilizar a imprensa local de todo o estado, como nós estamos fazendo, estão indo às escolas, fazendo reunião, a gente vai fazer uma reunião com o trabalhador, logo em seguida o trabalhador chama a fazer uma reunião com 80, 100 trabalhadores, isso é a realidade. É como estou lhe dizendo, é um divisor de água, e para a gente fritar esse ovo, tivemos que quebrar. Custo que custar, o SAI não vai parar em defesa do trabalhador administrativo da rede estadual, para que o nosso público, que tanto nos respeita, que nosso pai, nosso aluno, o Estado também saiba que nós somos uma parte determinante nessa escola. França, muito obrigado. Não vou usar mais seu tempo e que eu vou usar mais tempo. Ok.